Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horas as pessoas vão assistir esse vídeo. E hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais. Hoje eu estou aqui com a Rosemary Vidor, da Elanco, e a Laura Ribas, também da Elanco. A Rosemary Vidor é Head de Marketing na Elanco e a Laura é a gerente de inovação. Imaginem vocês que papo interessante eu vou ter com elas hoje sobre transformação digital e sobre inovação. Antes delas se apresentarem, a Elanco é líder em soluções de saúde para animais, de produção em animais de estimação, tratando e prevenindo doenças em mais de 90 países. Rosemary e Laura, muito obrigado por ter aceito o convite. Por favor, eu peço que vocês duas se apresentem para depois a gente começar com as perguntas. Obrigada, Ricardo. É um prazer poder participar aqui do teu canal e conseguir dividir ações que a gente está fazendo nesse tema que na verdade, é o que mais se fala ultimamente, né, com relação à transformação digital. Bom, então, como tu comentou, eu trabalho hoje como Head de Marketing, eu sou diretora de Marketing Brasil e Conesul. Eu já tenho 15 anos de Elanco, eu sou veterinária de formação, entrei na Elanco e entrei como técnica, mas aí o mundo corporativo me apresentou muitas opções e acaba que hoje eu trabalho nessa área de marketing que eu realmente sou apaixonada por ela. Que legal, muito bom. Laura? Oi, bom dia, boa tarde. Eu sou a Laura Ribas, sou veterinária de formação também. Estou na Elanco, vai fazer 8 anos, responsável pela área de lançamentos para a América Latina e para o Canadá e para a área de inovação do Brasil. E é um prazer estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigada pelo convite. Que legal, muito bom. Eu quero começar essa conversa nossa sobre uma fala que eu ouvi do Jeff Simmons, que é o CEO da Elanco, né? Ele disse assim que não somos apenas um negócio de saúde animal, estamos no negócio de pessoas. A Elanco é única porque no coração da nossa cultura está a causa, o que nos permite impactar as comunidades ao nosso redor. Muito legal isso, né? E a gente fala que a transformação digital é sobre pessoas, né? E ele fala muito sobre a cultura. Então, o que eu queria perguntar para vocês é como desenvolver essa cultura forte nas pessoas, que as pessoas abraçam essa causa e falam, essa é uma empresa que está voltada aí no negócio de pessoas, né? E abraçam essa causa. Como é que é esse processo dentro da Elan? Eu acho que uma das provas de que a Elanco realmente coloca em prática aí é o tempo que a gente tem de casa, né? Então, eu falando que eu tenho 15 anos, a Laura aí tem 8 anos de casa. A Elanco, ela consegue colocar em prática o discurso dela, né? Então, a gente sempre teve como principal marca a questão de respeito pelas pessoas, e aí o respeito pelas pessoas, ela passa desde os funcionários, dos colaboradores, né, e nas diferentes afiliadas, independente da cultura, o respeito pelas pessoas é o nosso norte, e para o cliente também. Então, o ouvir, o respeitar o cliente estando em primeiro lugar, esse é um ponto que é fundamental e a gente coloca em prática. E aí a gente tem todas as questões de causas também que a gente tem. Então, auxiliar as comunidades, o foco na questão de proteína animal, a nossa visão que é alimento e companheirismo enriquecendo vidas, né? Então, a gente realmente coloca isso em prática dentro de todas as ações que a gente pratica. Laura, quer complementar alguma coisa? Podemos seguir. Eu complementaria só essa questão aí de realmente o que a gente tem escrito na cultura da Elanco é realmente o que a gente vive. É uma coisa que eu acho que é super raro e é algo real, assim. A gente consegue em todos os relacionamentos, em todas as interações, sentir esse respeito, sentir que realmente é uma empresa que está focada em pessoas. Então, é realmente muito legal fazer parte disso. Mas não é da noite para o dia que se cria uma cultura tão enraizada como vocês descrevem, né? Como é esse processo, né? E ainda mais num negócio como o de vocês, né? De saúde animal, como é que é desenvolver esse dia a dia para que as pessoas vivam isso?
que atitudes, né, vocês tomam e que ações vocês tomam para quem está nos assistindo ter aí conselhos, né, ou dicas importantes para saber como desenvolver uma cultura e enraizar isso nas pessoas para que elas trabalhem com um propósito. Uma das culturas que a gente tem muito forte dentro da empresa é com relação ao speak up. Então, todos têm que falar quando vê algo que não está bom, se traz novas ideias, e a gente tem essa cultura. Independente da posição que a pessoa ela está atuando, a gente preza pelo esse conceito do speak up. Isso realmente é implementado. Os líderes cobram dos seus funcionários esse speak up. E um ponto que é muito interessante dentro da Elanco que independe da função que tu pode conversar com quem tu quiser acima, não precisa pedir autorização para o teu líder direto para ir conversar com quem está acima na estrutura ou quem está lateral. Então, isso é algo que é muito enraizado dentro da Elanco e isso há muitos anos a gente pratica isso. Então, é estimulado isso por todas as lideranças, não ter retaliação quando vem as ideias, quando vem ou a reclamação em si. Essa é uma das culturas que a gente tem, e isso permite com que as pessoas comecem a se sentir confortáveis e trazer ideias, trazer soluções. Eu acredito que essa é uma das principais chaves que a gente tem em termos de mudança de comportamento quando a gente compara com outras empresas. Ou seja, para inovar não pode ter medo de errar, né? E ter a cultura de experimentar. Experimentou, não deu certo, vamos aprender com o erro e vamos avançar, né? Exatamente. Muito legal. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção na Elanco diz o seguinte, que o seu negócio, né, o negócio da Elanco foi impulsionado por um objetivo maior, que a crença que através dos animais podemos resolver alguns dos problemas mais prementes do mundo. Que problemas são esses e como é que surgem as ideias para inovar, para resolver esses problemas? Bom, um dos principais problemas é a questão da fome, né? E para conseguir resolver a fome, nada mais importante como a tecnologia. Então, a Elanco, ela sempre foi pioneira nesse ponto. Essa cultura de inovação da empresa, ela partiu disso. Então, se for observar dentro da nossa história, a Elanco, ela fazia parte do laboratório Lilly, que é a farmacêutica humana. Hoje a gente não faz mais parte, né? Que a gente fez o IPO, mas a gente foi a primeira empresa a lançar um antibiótico de uso exclusivo veterinário. Então, a gente tem isso dentro, muito enraizado, essa questão da inovação. E a gente sempre entendeu que a tecnologia é o que realmente vai fazer combater essas questões dentro da nossa missão. Então, a fome é uma delas, né? O companheirismo, então, principalmente quando a gente fala de animais de estimação, prolongar a vida desse pet para estar junto com seu tutor em uma vida longa e de qualidade. Então, esses são os pontos onde a inovação e a tecnologia realmente são os fatores que são críticos, e é nisso que a Elanco acredita e atua. Laura, Eu adicionaria aí a questão que a gente tem muito forte dos 4 pilares, que a Elanco acredita que para a gente ter, a gente chama de One Health, então, os animais mais saudáveis, as pessoas mais saudáveis, o planeta mais saudável e empresas mais prósperas, mais saudáveis. Então, que tudo caminha junto e que cada pilar é importante aí para a gente conseguir seguir de uma forma no mundo ideal. É muito legal isso que você está falando, e nas entrevistas que eu tenho conduzido com vários C-levels, né, eles falam muito que o sucesso, eles acreditam que o sucesso da empresa, ou de qualquer empresa, é fazer um bom uso do ecossistema. E é justamente isso que você acaba de falar, né? Então, animal mais saudável, pessoas mais saudáveis, né? Planeta mais saudável. Então, e vocês no centro de tudo, né? Como é que trabalhar esse ecossistema e essa parceria aí com... Você tem que saber quem são os seus parceiros e trabalhar para o bem-estar deles, porque se os seus parceiros também vão bem, obviamente toda a cadeia é beneficiada, que é muito
os 4 pilares que vocês estão falando, né? Então, como é que é esse modelo do ecossistema dentro da Elanco? Como é que vocês identificam parceiros estratégicos e como é que você desenvolve esses 4 pilares para que vocês tenham uma estratégia de sucesso? Então, quando a gente for pensar em animais mais saudáveis, fica, digamos, mais óbvio, né, o fato da gente fazer parte de uma empresa de saúde animal. Então, os produtos são o que realmente lidera esses pilares. Então, a gente busca sempre, primeiro, o lançamento de um produto, ele vem ao encontro do que é o objetivo do cliente, do que o agronegócio está buscando, do que os tutores de pet buscam. Então, a nossa inovação, ela vem nesse ponto. Quando a gente pensa em ecossistema, a gente tem hoje um grupo com relação à sustentabilidade. Os nossos produtos também, eles são focados nisso, né? Então, a gente busca toda essa parte ambiental, do quanto que o nosso produto, ele ajuda nesse ponto e na melhoria. A questão das pessoas, eu já trouxe um pouco, né? Então, a gente tem muitas ações que a gente faz, a gente não só focado no cliente, a gente tem, por exemplo, o Dia do Propósito, que a gente tem a dedicação de um dia de trabalho nosso para dedicar às comunidades, para fazer o propósito da empresa. Então, a gente tem várias frentes onde a gente atua, desde trabalhar com ONGs que auxiliam animais, até a questão de trabalhar em creches, trabalhar com idosos, trabalhar em diferentes pontos onde a gente realmente consegue implementar nosso propósito. A gente também hoje, na parte ambiental, a gente tem uma parceria com a JBS no Projeto Amazônia, onde se trabalha fortemente, né, na questão de preservação ambiental. Então, a gente sempre tem isso como foco. Quando a gente vai fazer qualquer ação da empresa, a gente precisa ter esses pilares contemplados. E hoje a empresa, cada vez mais o consumidor, né, ele vai buscar empresas que estão muito focadas no ESG, né, e principalmente no E, né, e no S da sustentabilidade e do E. Obviamente que o G também é importante porque fala da transparência e da governança, né? Isso. E eu vi que vocês também fazem trabalho social, você acabou de citar do trabalho social, né? E que vocês criaram até uma ONG, né? Que, falando sobre o trabalho social, é a primeira ONG com saúde animal, né? Sobre, tem alguma coisa assim ou eu estou enganado? Na verdade, a gente tem parcerias com ONGs, né, onde a gente trabalha mais focado com essas questões aí que eu falei dentro do Dia do Propósito. Voltando ao ponto de pessoas, né? Vocês falaram muito dessa cultura, né? E eu percebo que na Elanco, né? E ainda ouvindo vocês falar, que vocês empoderam muito os seus funcionários, né? Dando a liberdade para ele dizer o que ele pensa, trazer ideias, poder errar. E vocês criaram uma plataforma, né? Ou seja, usaram a tecnologia para envolver os funcionários e comunidades em mais de 90 países. Isso é uma plataforma que gera todo esse ecossistema, trazendo ideias, envolve tanto os líderes da indústria, os funcionários, para que façam treinamento, dê ideias e formem uma grande comunidade. É assim que funciona? A tua pergunta é mais focado com relação ao tema de transformação digital para a utilização da plataforma global? O nosso propósito saudável, né? Diz lá que eu estava lendo no site de vocês que vocês têm um propósito saudável, onde vocês criaram uma plataforma no qual envolve os funcionários, comunidades e os líderes. É uma plataforma como se fosse um modelo EAD que as pessoas se conectam e viram uma comunidade. É exatamente isso ou funciona de outra maneira? Não, a gente tem algumas plataformas que, por exemplo, essa que conecta nos diferentes países, a gente tem com relação ao propósito de auxiliar, né? Onde a gente consegue fazer doações. Eu não sei se é essa plataforma que tu te refere. Onde a gente consegue conectar e escolher para onde que a gente vai fazer doações, e aí a gente consegue, via essa plataforma,
todos os funcionários conseguem trabalhar e fazer doações específicas. Eu não sei se é essa plataforma que se refere. Eu vi no site de vocês, achei super interessante. Falei, olha que exemplo de empoderamento, né? Vocês terem uma plataforma onde vocês envolvem os funcionários, o que é muito legal, porque as pessoas se sentem parte, né? E aí cria toda essa causa, né? A pessoa entende o propósito do trabalho dela e ela se sente feliz de estar ali, né? Isso, e geralmente a doação que a gente faz, a Elanco também, ela cobre no mesmo valor, né? Então, eu acho que é isso que estimula cada vez mais com que a gente faça essas doações dentro dessa plataforma, né? Ela auxilia nisso. Muito legal. Vamos falar um pouco de clientes, né? Quando a gente fala o cliente, ele compra, né? Quando ele vê valor, né? Então, e aí Rosimério, você citou que o cliente, né? A inovação é muito baseada no que o agro precisa, e o nosso agro se mostra isso com vigor muito grande, né? Sim. Então, olha no agro, vê as comunidades, o que elas precisam. Qual é o valor, né, que você consegue, que o seu cliente vê quando ele compra produto, serviço da Elanco, né? Você fala, bom, como é que você percebe valor? E já engata uma segunda pergunta, como é que vocês analisam a concorrência para se manter relevante, né, e se transformando a todo instante? Porque a indústria, a disrupção, ela vem de qualquer lugar. Hoje você imagina que uma indústria que não seria seu concorrente faria disrupção, uma indústria de um segmento qualquer aparece e fala, bom, vou fazer a disrupção aqui. Então, como é que o seu cliente vê valor e vocês analisam a concorrência para se manter tão relevante assim? Quando a gente fala na geração de valor, esse é um ponto que eu já trouxe, né? A gente realmente foca em ser número 1 em gerar valor para o cliente. A gente sempre colocou o cliente como o nosso foco. A percepção de valor depende muito do tipo de cliente, né? E aí a gente tem uma gama muito grande das áreas onde a gente atua, mas eu posso trazer dentro de alguns pontos. Então, por exemplo, assim, dentro de animais de produção, quando tu consegue auxiliar o teu cliente a produzir melhor, de maneira mais efetiva, isso é algo que os gerentes entendem como uma parceria. Então, assim, a gente sempre teve há muito tempo a gente sempre teve ferramentas onde a gente permitia ir além do que o produto. Então, para nós, como Elanco, não basta simplesmente ter o resultado do nosso produto. A gente quer ajudar o cliente verdadeiramente em como ele pode melhorar. Então, eu vou trazer alguns exemplos de ferramenta que a gente tem. Na parte de avicultura, a gente tem uma ferramenta chamada HTSI, que consegue identificar a melhoria de integridade intestinal das aves. Então, foi uma plataforma que nós fomos pioneiras em lançar. Se for pensar, já é uma transformação digital que a gente já começou lá em 2014, se eu não me engano, onde o cliente consegue ter o dado para identificar qual que é a melhor, como que está a saúde das aves e como que ele pode ser mais estratégico dentro das tomadas de decisão dele. Então, isso faz com que ele consiga ter um panorama melhor do desempenho dos animais, não necessariamente comprando o nosso produto, mas ele acaba, em algum momento, definindo pelo nosso produto quando precisa ter que escolher entre nós e a concorrência, exatamente porque a gente consegue gerar valor além do que a gente se propõe. A gente tem uma outra plataforma que a gente criou recentemente, há 1 ano e meio atrás, que é o portal Cria Saudável, que é um portal de conteúdo na parte de cria em bovinos, que ele foi inovador, não existia um portal focado em cria para gerar conteúdo para levar para os clientes. Então, a Elanco ela foi pioneira nisso, focando na parte de educação e conteúdo. No mercado de pet, quando a gente for pensar, né, que aí o cliente, a gente tem a pet shop, a gente tem o balconista, a gente tem o tutor do animal, né, cada um percebe de uma maneira diferente o que é a geração de valor para eles. Mas se a gente for pensar em alguns pontos também, e aí eu posso trazer uma das soluções que a gente criou recentemente, é o papo de balcão.
É uma maneira da gente treinar balconistas e eles terem é como se fosse gamificação para eles, como se fosse, não, é uma gamificação, onde eles vão aprendendo de maneira dinâmica sobre os nossos produtos, sobre a questão dos animais, sobre a questão do tutor. Então, a gente busca sempre ir se diferenciando e entendendo como que a gente pode auxiliar o nosso cliente a ser mais eficiente, a levar soluções que ele realmente esteja precisando no momento. Ou seja, Laura, não sei se você quer falar alguma coisa. Não, acho que está ótimo, só complementando a questão que você tinha perguntado de concorrência, assim, como que a gente encara, como que a gente lida. Eu acho que é muito importante a gente estar sempre inserido no que está acontecendo no mercado, entender das tendências e acompanhar, inclusive até quando a gente fala da parte de startups, a GTEx, como que a Elanco pode aprender e também contribuir com isso. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito importante quando a gente pensa em acompanhar o que está acontecendo no mercado e estar aí no que está de mais atual para a gente conseguir até contribuir e aprender também, claro. E esse é um ponto importante, né, Ricardo? Porque assim, a partir do momento que tu está no dia a dia do teu cliente e escutando ativamente teu cliente, naturalmente a gente consegue entender como que está toda a dinâmica da concorrência. Então, a gente sempre busca entender para o lado que eles estão indo, para validar se a gente realmente está fazendo certo e o foco na diferenciação, né? A gente sempre busca essa diferenciação. E é interessante isso que você está falando, porque eu vejo que as empresas que estão tendo sucesso na transformação digital, o foco principal é no cliente. E aí ele cria toda a sua estratégia baseada no cliente, mas, obviamente, como vocês falaram, não adianta só focar no cliente se você não foca nas pessoas, né? Então, percebo aqui claramente que é muito forte a gestão de pessoas, né? Inovação, mas com foco no cliente. Aproveitando, fazer essa pergunta aqui, vocês falam de startups, né? Vocês têm um corporate venture capital, né, dentro da Elanco, ou vocês ainda estão trabalhando com inovação aberta, trazendo startups e ajudando essas startups e obviamente, futuramente pensando no corporate venture capital aí, de criar dentro da própria Elanco? A gente tem hoje um processo de inovação super robusto, muito focado em produtos. Quando a gente pensa em parcerias externas, existe uma estrutura grande também, mas muito mais global. Então, focada, claro que o Brasil está inserido em uma estrutura global que inclui o Brasil, e aí a gente está falando em parcerias com startups, com universidades, entre outras, pensando em inovação aberta. Quando a gente fala em Brasil, é algo que a gente tem aí novo relativamente, quando a gente pensa num processo robusto com governança, que é até um hub que a gente criou esse ano, que chama Customer Value Hub, que é basicamente um hub de inovação focado em entrega de valor aos nossos clientes, e aí não relacionado ao produto, quando a gente fala em tecnologias, em serviços, e aí que a gente está estruturou esse ano, e é uma coisa que está um pouco mais em fase inicial, pensando em Brasil local, mas a gente já tem bastante coisa acontecendo a nível global, quando a gente fala em parcerias externas. Legal. Quero pegar um ponto numa fala da Rosemary, quando eu perguntei sobre valor, e ela falou o seguinte, que a gente foca no cliente para melhorar, né? Como a gente pode ajudar ele a ser mais eficiente. Você só pode auxiliar seu cliente para ser mais eficiente quando você tem dados, né? Então, você analisa os dados e a maior dificuldade das empresas é o que fazer com os dados. Porque a primeira dificuldade é onde estão os dados, se existem silos de dados. Uma vez superado esse desafio, aí aparece o segundo desafio. Bom, agora eu tenho dado, consigo conectar a empresa toda. E o que eu faço com esse dado? E só quando você tem esse dado trabalhado, né, essa cultura data-driven que a gente fala, é que a gente consegue realmente mostrar para o nosso cliente como ser mais eficiente. Como essa jornada de dados, né, usando tecnologia dentro da Elanco? Porque, pelo que eu percebi, vocês têm isso bem estruturado. É correta a minha afirmação? Sim, é correta, e a gente continua cada vez mais se estruturando, porque
o volume de dados que começa a coletar, a gente entende que em alguns pontos a gente precisa de inteligência artificial para auxiliar na análise, né? A gente sendo inserido dentro da parte de saúde animal, a gente participa de vários painéis onde a gente consegue coletar dados e com uma frequência muito grande, a área de inteligência de mercado, ela traz essas informações para nós. Então, a gente faz essas análises com muita frequência, com relação não só a dados de market share, mas a gente começa cada vez mais a identificar dados qualitativos, onde a gente, participando desses painéis e a nossa área, a gente consegue trabalhar isso. A gente tem evoluído para algumas ferramentas, então, a gente tem hoje utilizado o Power BI para elaborar alguns dashboards que nos auxiliam a coletar esses bancos de dados e a gente trabalhar cada vez mais enraizado, entendendo mais, de uma maneira mais precisa, para onde que está indo o mercado, como que a gente tem se posicionado, uma forma que permita a gente criar metas, né? E então a gente tem utilizado esses pontos muito forte. Quando não existe dados disponíveis dentro de painéis, que em algumas situações acontece, é aí que funciona muito bem a gente estar presente no cliente, a gente está no dia a dia do cliente, porque nossa área de inteligência de mercado busca as informações e consegue ir identificando informações importantes para a gente conseguir, com base nesses dados, gerar informação, porque o dado por si só, ele é só um dado. Analisado, ele vira informação que a gente realmente consegue tomar uma ação efetiva. E aí você precisa criar esse banco de dados, né? Porque quando você não tem um dado, né? Como é que você alimenta a inteligência artificial para que ela comece a entender, ter uma base boa e começar a gerar insights, né? Exatamente. Eu nem chamo de transformação digital, eu chamo de estado perpétuo de transição, porque a gente nunca vai parar, a gente vai estar sempre... Exatamente. Né? A gente vai evoluindo cada vez mais, né? Porque a tendência, e quanto mais as pessoas começarem a investir em tecnologia, em softwares, em outras ferramentas, cada vez mais a gente vai ter dados disponíveis. E vai caber a nós a saber interpretar o dado e entender qual dado realmente faz sentido analisar. No passado, quando eu ainda era veterinária de verdade, digamos, eu trabalhava na área de produção animal, tinha uma empresa, a Agrinas, que ela foi uma que desenvolveu um software dentro da suinocultura, e ela nos falava para a gente cuidar com a síndrome de dados. Então, cuidado para não ter a síndrome dos dados, porque a gente acabava coletando tanta informação e depois não usava, tantos dados que depois não gerava informação e não conseguia utilizar. Então, exatamente, a gente foi aprendendo como utilizar esses dados. E, no geral, a gente traz essas informações para dentro da empresa. Muito legal o conselho, hein? Gostei bastante. Diz uma coisa, vocês são muito focados nessa história ESG, né? Eu chamo de transformação digital verde, né? Ou seja, nós vamos ter KPIs cada vez mais ligados. Quanto emissão de carbono eu estou reduzindo, como é que a minha cadeia de suprimentos, né, está sendo mais eficiente, menos poluente. Então, como é que vocês criam esses KPIs, né? Como é que é essa tendência para a gente mudar para essa transformação digital verde? Sim, no Brasil a gente tem um grupo de trabalho focado em sustentabilidade. E esse grupo ele é composto por diferentes áreas. Então, a gente tem pessoas de venda, a gente tem pessoas de marketing, tem o RH, tem manufatura, tem qualidade, e todos eles, todos nós, né, dentro desse grupo, focado exatamente para identificar o que tem sido feito e quais KPIs a gente vai gerar. A gente tem como global, existe relatório que a gente fornece, né, inclusive está dentro do nosso site, mas no Brasil a gente tem alguns KPIs onde a gente tem direcionado a identificação de pontos importantes dentro desse ponto aí que tu comentou, dentro de sustentabilidade. Então, a gente tem buscado. A Elanco Global, ela fez uma ferramenta onde a gente vai testar ela no Brasil para a questão de emissão de gases. Então, esse vai ser um KPI que a gente vai começar a monitorar com base no uso dos nossos produtos, né? E dependendo do produto, como que a gente pode reduzir essa emissão de gases. E aí vai, dentro de fábrica, né? A gente faz a questão de
de retorno de embalagens, a medição, né, de quanto que a gente consegue retornar isso. Na verdade, não somos nós, é uma parceria com cooperativa, né, para fazer esses retornos de embalagem. Então, a gente tem identificado nas diferentes áreas e somado dentro de um pacote para a gente conseguir ir medindo cada vez mais a evolução desses KPIs que a gente tem identificado como importantes. E já temos diferentes projetos em andamentos, mas agora dentro de uma proposta mais robusta, né? Não as áreas separadas, agora é como um todo na empresa. E cada vez mais vai tomar grande importância, né? E não só dentro da empresa, mas também fora, né? E aí a gente fala daqueles conceitos, né, do B-Digital e do Go-Digital, né? Ou seja, você vai ter que ter o KPIs internos, né, que automação eu estou fazendo, e o do Go-Digital. E cada vez mais esse B-Digital e Go-Digital, esses KPIs vão ser voltados aí a essa área de sustentabilidade. Uma última pergunta, que é uma grande dificuldade, é quando chega no conselho de administração, nem sempre os conselheiros estão a par ou sabem o que é transformação digital. E aí, imagino com vocês, quando entra no conselho de administração da Elanco, né, e além de transformação digital, falar de soluções para a saúde animal. Como é que é o convencimento, né, de tudo isso que vocês fizeram, estão fazendo, né, que não param nem um instante, convencer o conselho de administração que nem sempre sabe de tecnologia e muitas vezes os conselheiros não têm nem ideia do que se está falando na transformação digital. Como é que foi essa dinâmica, essa conversa com o conselho? Eu vou dizer que não no conselho, porque a gente não participa de um board global, né, do conselho, mas eu vou dizer no Brasil. Não é algo difícil dentro da Elanco, exatamente pela cultura que a gente tem. Então, como a gente tem no DNA, a questão de inovação, a gente sempre foi uma empresa que inovou em produtos, inovou em serviço, para nós é muito fácil esse tipo de discussão. Então, os gestores, os líderes, o board que a gente tem de liderança no Brasil, entende facilmente nas diferentes áreas a importância de cada vez inovar, cada vez trazer novas tecnologias, novas ferramentas que nos permitam a tomada de decisão de uma maneira mais rápida. Então, eu vou dizer que dentro desse processo na Elanco é algo que ele acaba ficando mais fácil. O nosso poder de convencimento ele é muito mais em termos de como fazer, do o que fazer. O que fazer é muito tranquilo, todo mundo aceita e entende de uma forma muito rápida. O como fazer, que é o que geralmente a gente leva a solução, e eles entendem que o quanto é fácil de implementar a matriz de esforço, e aí sim a gente conseguir realmente colocar em prática. Né, Laura? Sim, concordo. E é algo que, até para essas iniciativas de transformação digital, da criação dessa área de inovação não focada em produtos, foi algo que começou no alinhamento com a liderança do Brasil e que, assim, claro que tem essa parte até de capacitação, de trazer o alinhamento e das expectativas, mas nunca foi algo que a gente precisou de tanto esforço para convencer eles da importância, como a Rose falou, muito mais de como vai ser feito do que deve ser feito, porque isso é algo que já era bem claro para eles também. E eu vou trazer um exemplo, Ricardo. A gente tem dentro da nossa empresa, já faz bastante tempo, o que a gente chama de Tita Team, que são grupos de funcionários que todo ano a gente tem, são 4 a 6 projetos, onde alguém traz a ideia do que precisa ser feito, de como que a Elanco pode acelerar o crescimento, e aí as pessoas se candidatam para fazer parte desse grupo. Esse ano, todo o grupo de Tita Team, ele veio nessa pegada do digital. Então, todas as ideias vieram nessa área de digital. Então, a gente teve 4 grupos, onde se trabalhou o trabalho remoto, o outro grupo trabalhou a inovação, um outro grupo trabalhou a transformação digital cultural,
que a gente entendia que precisava capacitar culturalmente cada vez mais os funcionários e como que a gente habilitaria 100% desses funcionários, e o outro foi com relação a algumas ferramentas de venda específica para uma espécie animal que a gente tinha. Então, a empresa como um todo, ela vem crescendo, e por isso que é muito fácil a gente convencer os líderes, porque já faz parte dentro da nossa cultura, com esses grupos de trabalho, virem as ideias, e todas as ideias que esses grupos trabalham, elas são implementadas, porque veio a ideia dos funcionários. Então, isso é algo que eu acho muito legal dentro da empresa. E esse algo é criar propósito, né? Você faz as pessoas Exatamente. fazerem parte da estratégia. Como eu Exatamente. contribuo com minha parte para o sucesso da Elanco? Exatamente, existe um engajamento alto, porque a partir do momento que a ideia veio dos funcionários e é implementada pelos funcionários, é muito mais fácil ter engajamento do que quando vem simplesmente de cima para baixo. Então, ela trabalha em conjunto dentro da Elanco, essa sintonia nos diferentes níveis de hierarquia, digamos. O fluxo, ele fica fácil. Mas essa sintonia não é fácil conseguir, porque você precisa do engajamento do CEO, né? Um dos primeiros passos é o presidente compra, ponto, compra. Ele dá a estratégia, os líderes, né, média gerência também tem que comprar, porque senão eles não passam a mensagem ao time. E o time, como você falou, criar esses grupos ágeis, né, multidisciplinares, para que eles se sintam parte do todo e aí constroem o engajamento e fazem a transformação. Exatamente. Muito legal, hein? Hoje eu quero agradecer a vocês, foi um papo super bacana. Então, pessoal que está nos assistindo aqui, a Elanco nos deu uma aula de transformação digital e de inovação. Laura e Rosemary, muito obrigado por ter aceito o meu convite e agradeço demais esse papo aqui, que foi super legal. Obrigada, Ricardo. É um prazer poder conversar sobre assuntos onde brilham os nossos olhos dentro da empresa, e eu particularmente, eu posso dizer da Laura também, a gente é apaixonada por esse tema, e quando precisar conversar mais, estamos aí para mais papos, se precisarem. Muito obrigado. Isso aí. Muito obrigada, como a Rose disse, é muito fácil falar sobre esse tema, né? É um tema gostoso, vai fácil. Então, obrigada mais uma vez pelo convite e estamos à disposição para próximos papos. Legal, muito obrigado aí. E para vocês, boa tarde, né? Porque para nós aqui já são quase 4 horas. Até mais. Tchau.